Fala pessoal, mais uma dica aqui de plugin. Vou tentar fazer uma série de vídeos aqui explicando sobre alguns plugins no SketchUp e dessa vez nós vamos ver o plugin 1001 Bit Tools, tá? Estou aqui no site do Extension Warehouse. Você vai baixar aqui, ó, na pesquisa. Eu pesquisei 1001 Bit Tools Freeware e apareceu aqui o plugin. Vou clicar aqui sobre o plugin. Vai abrir desta forma que você está vendo aqui, ó. Vou clicar em Download. Vai pedir aqui para eu aceitar alguns termos. Vou clicar aqui. Mais uma vez sobre Downloads. Vou salvar na área de trabalho mesmo. E agora nós vamos lá no SketchUp mais uma vez em Extensões, Gerenciador de Extensões, Instalar Extensão. E eu vou navegar até a área de trabalho instalando aqui o plugin. Tá? Uma vez que eu tenha feito a instalação, se eu clicar com o botão direito na barra de forma livre aqui, ó, eu vou ter a opção de selecionar, ó, 1001 Bit Tools, e ele vai vir aqui desta forma. Tá? Então eu tenho uma série de ferramentas aqui, não vou explicar todas, tá? E o que eu costumo utilizar aqui, ó, mais seria essa parte aqui, ó, de criar paredes, né? E criar aberturas. É a parte que eu mais utilizo aqui, ó. Criar paredes e criar aberturas. Primeiro eu quero clicar nessa parte aqui de criar paredes. Ele vai me dar aqui, ó, a posição da parede. Eu posso criar a partir do centro, eu posso criar aqui de um lado left ou right, como ele explica aqui. Costumo deixar nesse right mesmo e sempre construo as paredes no sentido horário, tá? Tem aqui a opção da espessura da minha parede. Gosto de deixar com 15 mesmo. E tenho a altura do pé direito. Nesse caso está com 3 metros, né? Sempre medidas em milímetros. No meu caso, o meu modelo aqui está em milímetros. Aqui ao fim da criação, ele já vai criar um grupo automático se essa opção tiver selecionada. Então, uma vez que eu já tenha definido aqui a espessura da parede e o pé direito, eu vou clicar aqui em Build Wall e vou clicar aqui, ó. Cliquei no primeiro ponto, iniciei aqui a minha parede e aí você consegue digitar a medida. Por exemplo, vou colocar uma parede de 3,5 metros. Se você observar no canto inferior aqui na parte direita, você vai ver ali o 3,5 metros. Dei um Enter, automaticamente ele vai fazer a minha parede. Às vezes você vai visualizar algumas linhas ali, ó, e não fica muito claro se ele está seguindo exatamente o eixo correto. Então você tem as opções ali, ó, de setas do seu teclado para travar o eixo. Nesse caso aqui eu indiquei na seta para frente. Ele travou o meu eixo ali. Eu vou fazer uma parede com 4,5 metros. Dei um Enter mais uma vez. Desci aqui, ó, seta para trás. Ele travou aqui o meu eixo. Vou colocar a mesma medida anterior, 3,5 metros. E vou finalizar aqui no meu primeiro ponto, com um clique apenas. Basta que eu faça isso e eu já vou ter aqui a minha parede nos 4 lados criada. Então, esse é o modelo de paredes que eu costumo criar. E aqui, na segunda função, seria para a criação de abertura. Então, imagine que você vai criar ali um ambiente, precisa criar a abertura da porta. Então, vamos simular uma porta aqui. Eu cliquei uma vez. Ele vai me pedir as medidas aqui, ó, na largura e na altura dessa abertura que eu quero criar. No meu caso, é 90. E a altura de porta, geralmente, 2,10. Vou clicar aqui em criar abertura. E ele vai me pedir uma parede de referência. Então, eu vou clicar aqui nessa minha parede. Um clique eu defini a parede de referência. E agora eu posso digitar esta distância em X aqui, né? Que seria na horizontal aqui, ó. Então, eu vou colocar que ela está a 10 centímetros. Se você observar no canto inferior ali direito, a 10 centímetros da parede, dar um Enter. E com relação à altura, eu também consigo digitar. Caso seja uma janela, eu digitaria o peitoril. No meu caso, como é uma porta, eu vou colocar 0, que ela se trata de uma abertura alinhada ao piso. Uma vez que eu dei o Enter, ele vai automaticamente fazer ali a minha abertura, tá? Uma vez que eu já tenha definido ali a minha porta, eu vou voltar a clicar aqui. Caso você perceba esse tipo de erro, é só fechar e clicar novamente, ó. Ó, posso, inclusive, clicar aqui na parte de fora, dando espaço para ele voltar para a ferramenta de seleção e depois clicar novamente. Agora exibiu tudo para mim aqui. Vou colocar 1,5 metro na questão da largura e na altura vou colocar 1 metro, que seria uma abertura de janela. Criar abertura, vou colocar a minha referência.
Vamos supor que eu tenha uma distância aqui de 50 centímetros e na altura o meu peitoril esteja aqui a 1 metro. Então, eu vou digitar ali, dei um Enter e a minha abertura está pronta. Então, basicamente, é dessa forma que eu costumo utilizar para fazer a abertura, utilizando o plugin 1001 BitTools e as ferramentas que eu mais utilizo dentro desse plugin. Lembrando que nós temos aqui mais uma série de ferramentas, ó. Criar, inclusive, as janelas, ó. Vamos ver se essa opção está liberada. Geralmente, eu só preciso criar aqui, nessa parte, uma face. E depois eu vou clicar aqui, ó, nessa opção de criar a janela aqui, ó. E ele vai me dar as medidas. Então, você consegue definir aqui, ó, com base na espessura, tá vendo aqui, ó? A espessura de 15. A parte aqui, ó, do D2 tá com 10. A parte do W aqui, como você consegue ver, tá com 30. E a outra parte W2 está com 10. Ó. Você tem a opção de criar para trás, no meio ou na frente. Eu vou clicar aqui nessa parte, ó, e automaticamente ele criou ali uma simulação da minha janela. Basta que eu aplique o material nessa parte ali e eu já vou ter a minha janela correta. Então, bem bacana, né? Eu tenho aqui a opção também de criação de porta, vai servir no mesmo sistema. Faço uma face aqui naquela parte, seleciono a minha face, clico na ferramenta. Você pode fazer as adequações aqui. Por exemplo, se eu quiser que o meu batente tenha 5 centímetros ali, então eu faço a adequação. Mais uma vez também selecionando a parte de trás. E ele já vai fazer ali, ó, a parte do meu batente. Então é bem bacana, né? E você consegue, inclusive, movimentar isso aqui, ó, trazendo, por exemplo, para ficar um pouquinho para fora, para dentro ali, fazer os ajustes para não ficar tão alinhado igual você está vendo ali, que é seguindo exatamente aquela face que nós criamos. Então é bem bacana. Basta que você venha aqui, por exemplo, e aplique um material de vidro, selecionar toda a face e aplicar o vidro nela aqui. Vamos tentar aqui, ó. Olha lá, mais uma vez ali aplicar o vidro. Agora sim, exibiu ali de alguma forma. Mas basicamente era isso que eu queria mostrar. Esse é o plugin 1001 BitTools. Se você quiser mais dicas, ele vai fazer também a parte de telhado, vai fazer ali o desenho do telhado, mais uma série de coisas. E caso você queira aprender de forma mais profunda sobre o 1001 BitTools, deixa um comentário aí que a gente se fala melhor. E eu vou estar fazendo uma série de plugins para que você aprenda cada vez mais ali os plugins que facilitam bastante o nosso trabalho no SketchUp. Um grande abraço.